pessoal, esse é o último vídeo da série sobre ensino remoto. Nesse vídeo, os convidados vão conversar sobre as perspectivas do ensino pós-pandemia e o papel do psicólogo nessa nova realidade. Vou passar aqui para a nossa última pergunta, então, que de novo é direcionada para os dois. Pensando no futuro, vocês acreditam que o ensino presencial vai se transformar, considerando as experiências com as novas formas de ensinar durante a pandemia? Ou não tão novas, pelo que a gente tem conversado aqui? E qual que pode ser o papel do psicólogo em promover essa nova realidade, ou em tentar, pelo menos? Bem, eu acho que a questão do quanto o ensino presencial vai se transformar vai um pouco no que a gente estava até discutindo ainda agora, do otimismo e pessimismo, né? Eu acho que vai depender muito dos quantos professores estão incorporando mudanças na sua prática. Então, eu acho que aqueles professores que simplesmente passaram as suas aulas presenciais para uma aula online, quando voltar para o presencial, eles vão virar e dizer, graças a Deus, eu estou livre do computador, e vão pegar os mesmos programas que eles já tinham antes e vão seguir dando as mesmas aulas. Agora, eu tenho um pouco de otimismo que pelo menos uma parcela desses professores vai perceber que o arsenal tecnológico, e aí eu me refiro tanto à tecnologia no sentido clássico de aparelhos e redes e internet, enfim, quanto de tecnologia educacional, é um arsenal muito vasto. E eu acho que talvez a gente tenha aí um grupo de professores, porque eu já vi esse movimento acontecer em círculos que eu transito, de professores que nunca tinham lido um texto de educação antes e que agora estão começando a estudar. Então, eu acho que isso talvez provoque, sim, uma certa mudança em algumas práticas pedagógicas. Então, isso me dá uma esperança de começar um movimento de aproximação desse planejamento pedagógico maior, que é algo que a gente tem defendido desde o começo da conversa aqui, né? E aí, falando do papel do psicólogo, eu acho que uma grande questão é, primeiro, a nossa luta pela presença do psicólogo escolar nas instituições, né? Então, hoje em dia, muitas instituições privadas de ensino superior, e de educação básica, nesse caso, a realidade é bem parecida. As instituições privadas, muitas têm setor de psicologia escolar, até por causa da questão da assistência que existe estudantil e de algumas demandas legais para a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a maioria das instituições privadas possui um setor de psicologia escolar. Nas públicas, não são tantas instituições, várias não têm esse setor, e quando tem, é danado de ser uma sobrecarga absurda. Tipo, você ter uma psicóloga para dar conta de uma instituição de milhares e milhares de alunos. Então, o trabalho desse profissional fica muito prejudicado. Inclusive, às vezes, a pessoa fica até mal vista. Tipo, porque o psicólogo não serve para nada, porque é incompetente, ou porque esse trabalho é inútil. Mas não é inútil, a pessoa é sobrecarregada e ela não dá conta de fazer as coisas que seriam importantes. Supondo que nós temos psicólogo escolar, então vamos partir do pressuposto de instituições em que esse setor existe. Eu acho que nós vamos ter um papel muito importante para justamente mediar esse processo do retorno para o ensino presencial sem perdas. Então, assim, bora resgatar o que foi aprendido com essa experiência e incorporar isso para um crescimento no ensino presencial. E para trabalhar também todas as sequelas do ponto de vista emocional e social que vão estar presentes a partir desse período de isolamento. Então, eu acho que vão ser dois desafios diferentes, um desse ponto de vista mais individual, mas que vai afetar o coletivo, que é essa parte mais emocional, enfim, social, e o outro do ponto de vista mais pedagógico, que em geral a gente trabalha junto com a equipe de pedagogia também, né? Mas para trabalhar justamente com provocar esse tipo de reflexão que o Helder está falando, de programação de ensino, de planejamento dos objetivos, das práticas, e fazer o professor refletir o que eu aprendi com essa experiência e que eu posso transpor para cá. Eu acho que a psicologia escolar tem muito a contribuir com esse tipo de reflexão, de provocação e até mesmo de cutucar as instituições para isso se consolidar como práticas institucionais, como práticas culturais nesses espaços. Mas eu retorno para a abertura da minha fala, para a gente fazer isso, a gente tem que estar lá. Então, esse é o começo de conversa. Esse espaço precisa estar sendo ocupado por nós, né?
Bom, eu acho que essa vivência na pandemia, ela vai... Acho que o ponto de partida é entender que vai ter mudanças no planejamento das instituições. Então, a partir de agora, as universidades precisarão levar em consideração no seu planejamento o risco, a possibilidade de termos emergências de saúde. Eu desconheço qualquer universidade no mundo que tivesse isso já previsto, sabe? Que a gente pode ter interrupção, o que faremos? Qual será o plano de contingência se acontecer coisas assim? A gente tem isso para outras coisas, em caso de incêndio, e não temos para um caso de pandemia. Eu acho que a tendência é amadurecer esse debate e a gente ter um plano de ação. Esse plano de ação acho que vai envolver dois grandes caminhos. Um deles é a possibilidade de alteração de estrutura. Será que a maneira como hoje salas de aula são construídas, será que é um bom caminho da gente manter a organização dos currículos, né, nessa estrutura física? Ou será que a gente pode pensar outras maneiras de estruturação da universidade para potencializar as condições de ensino e que sejam, inclusive, do ponto de vista sanitário, mais adequadas? Tá? Porque, assim, eu não quero entrar no mérito de discutir exemplos específicos, mas hoje a gente tem situações que são insalubres nas universidades, públicas e privadas, né, que não deveriam estar acontecendo com um pouco de bom senso e educação sobre questões sanitárias. Então, acho que tem um lado que é um pouco isso, a possibilidade de repensar a estrutura dos cursos, das instalações e coisas do tipo. O segundo caminho, que acho que vai ser o principal ainda, é sobre a formação de professores. Ou seja, hoje está muito claro a necessidade de uma formação nas habilidades digitais, né? E não é só digital, é habilidade pedagógica digital. Isso parece que agora vai começar a ser algo necessário, crucial, que os professores desenvolvam de maneira contínua a habilidade para poder lidar cada vez melhor com esses recursos. Meu sonho é que, junto a isso, essa formação pedagógica de base, que a Aline destacou, né, que já vê movimento de professores indo atrás, que isso também aumente, que a formação pedagógica seja mais incorporada nos programas de pós-graduação e nos programas de formação continuada nas próprias instituições de ensino, que isso seja algo bastante fortalecido como tendência. E aí onde que eu acho que a gente vai ver efeitos diretos ou práticos na vida de professores e alunos? Primeiro, no ensino presencial, com o aumento do uso das tecnologias da informação e comunicação. Algumas instituições já tinham a cultura de ter seus ambientes virtuais de aprendizagem, seu Moodle, Canvas, Blackboard, sei lá o quê, mas em grande parte dessas instituições, tipicamente o que você tinha ainda é repositório de material. Professor jogando os PDF lá e coisas do tipo, quando fazia isso? Né? Nessas andanças que eu tive discutindo formação de professor pelo Brasil agora na pandemia, eu não vi uma vez, eu vi várias vezes de professores dizendo que descobriram o Moodle, que sempre esteve lá na instituição disponível com apoio à atividade presencial, com relatos do tipo, nossa, eu posso botar todo o material aqui agora, né? Não preciso mais botar no Xerox. Em 2020, as instituições já estão há 10 anos com o Moodle liberado para o professor do ensino presencial, mas ninguém nunca foi lá, ninguém nunca viu como é que funciona e tudo mais. Então, acho que assim, as tecnologias da informação e comunicação vão aumentar o peso e a importância delas de apoio ao ensino presencial. Junto a isso ainda, vai a tendência, e muita gente já está anunciando isso, de aumento da ideia dos cursos híbridos, né? Que ou ter disciplinas, parte dos cursos serem feitas online, ou partes de uma disciplina presencial serem feitas na modalidade online. No ensino superior em geral, você pode ter 40% de atividades à distância e ele continua sendo presencial, e na psicologia, diretriz curricular indica 20%. Né? Então, você pode ter um percentual de atividades online. Historicamente, o que eu vejo nisso? Né? As instituições que usam esses 20% online, muitas vezes colocam disciplinas que se esvaziam de sentido. Tá? Eu trabalhei, por exemplo, numa instituição, antes de ir para a UFSC, na qual tinham duas disciplinas que eram online. Uma que era de filosofia. Mas era uma disciplina horrível de filosofia. Era uma disciplina que pegava lá Aristóteles, e aí falava um pouco das ideias do Aristóteles, Sócrates, ideias do Sócrates. Enfim, dava um pouco de história da filosofia, num resumo ruim de filosofia, que repetia conteúdo de ensino médio, inclusive. E os alunos detestavam, taxa de reprovação era alta, porque o aluno esquecia que estava matriculado, coisas do tipo, uma péssima disciplina. E a outra, que era a mesa para a universidade inteira, que era de metodologia científica, que na verdade era um curso de EBNT. Aí você reduz a ideia de método da ciência para norma técnica, ensina o cara a fazer citação, referências, é um total absurdo, né, fazer essa redução, mas bota lá uma disciplina desse tipo. Não é isso que eu estou prevendo que eu gostaria que acontecesse, mas é que a gente aprendesse, na lógica, inclusive, das metodologias ativas, a colocar parte das atividades a serem feitas fora do horário de aula
em construções colaborativas, entre estudantes, enfim, que se prescreva a atividade não só nesse contexto em que o professor está falando e o aluno ouvindo. Que a gente requalificasse os espaços da disciplina, que, por exemplo, uma disciplina de 100 horas, vamos chutar que tem uma carga horária dessa, 20% seja o aluno fora da disciplina, lá na biblioteca, na rua, qualquer outro lugar, mas que não na sala de aula. Que possa estar fazendo outros tipos de coisa. Eu acho que essa lógica tende a ser melhorada com a discussão toda e as vivências que a gente está tendo aqui agora. Enfim, o que eu imagino como ainda mais importante, e aí assim, ó, eu não vejo como tendência, mas é uma aspiração minha, que fosse possibilitado ou se resgatasse a possibilidade para os professores deles poderem sonhar e testar metodologias de ensino novo. O que aconteceu na década de 60, que a Carolina Bori, o Rodolfo Aze, o Sherman e o Keller pararam para pensar, nós não vamos reproduzir esse raio desse modelo de ensino que é ruim, vamos criar uma coisa nova. E ficaram lá quebrando cabeça por alguns meses até chegar na concepção do PSI e testar com grande sucesso, que depois é reproduzido a esmo por um monte de lugar, até que declinou o seu uso por razões históricas, que não é o caso a gente discutir aqui agora. Mas o que aconteceu nesse momento em que as pessoas tiveram a capacidade, o poder de sonhar sobre fazer algo diferente? Eu gostaria que essa possibilidade fosse retomada, sabe? De que nós, professores, a gente deixe de ser consumido pela burocracia e que a gente pare para pensar naquilo que a gente realmente acredita. O que é um ensino que eu acho que vai valer a pena, que é de qualidade e que me seja possibilitado testar. Que eu possa ir para uma sala de aula e, inclusive, errar. Eu posso criar alguma coisa que não funcione, mas aí com os alunos eu já vou aprender e vou aperfeiçoar esse troço. Mas que a gente possa retomar essa lógica de tentar criar melhores condições para ensinar e para aprender com base no conhecimento existente. E aí, em relação ao papel da psicologia, eu acho que entra justamente aí. Embora a gente esteja falando da área da educação, de onde saem as teorias educacionais? De onde sai o conhecimento sobre o que é aprender, sobre o que é ensinar, sobre o que são esses processos de mudanças de processos comportamentais em direção a repertórios cada vez mais complexos? Então, acho que se tem uma área que possibilita a gente sonhar muito em mudar a educação, é a psicologia. E eu gostaria muito de poder ver isso, né? Que os psicólogos, analistas de comportamento e de outras derivações pudessem voltar a sonhar e tentar desenvolver tecnologias cada vez melhores, dadas as condições e recursos que a gente tem hoje, que são muito melhores do que a gente tinha na década de 60. É muito legal, Helder, eu concordo contigo. E eu ia fazer só um comentário sobre aquilo que tu estava falando dos 20% à distância, no caso da psicologia, que o que eu vejo acontecer em muita instituição aqui em Belém é deles pegarem disciplinas inteiras que correspondem a 20% do curso e aquela disciplina fica integralmente online. E, na minha opinião, é uma leitura muito prejudicial de como aplicar essa questão. Porque aquela disciplina fica prejudicada e você não cria uma cultura no curso de como vai ser usado esse trabalho online. Então, o aluno tem 4 disciplinas no semestre que são presenciais e uma que é 100% online. Enquanto, na verdade, você poderia ter 20% dessa carga horária, diminuindo a quantidade de horas que o aluno fica em sala de aula durante a semana, mas mantendo o volume de atividades, enfim. E uma coisa que eu me peguei pensando esses dias, que vai ao encontro da tua fala também, Helder, é que eu fiquei pensando quanto a gente, enquanto professor, já não passava atividades que hoje a gente poderia chamar de assíncronas e demandava do aluno uma carga horária pessoal para se dedicar a isso que ele não tinha. Então, o aluno trabalha, ele tem estágio, ele faz faculdade, ele tem que desenvolver projeto, visitar técnica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E tudo isso que ele faz não é contabilizado na carga horária dele, porque são demandas da disciplina que não entram na carga horária. Já se eu tenho esse planejamento de 20% da carga horária como assíncrono, eu posso dizer para o aluno, esse é o seu tempo para se dedicar para essas atividades que estão previstas na disciplina. Inclusive, é mais justo com o aluno no sentido da sobrecarga que, às vezes, eles são submetidos pelo grande volume de trabalho que os professores passam para ele ao longo do semestre. Quantos professores não dizem, eu não me importo com o que os outros professores estão passando, eu me importo com a minha disciplina. Mas o aluno não fragmenta, ele vive todas as disciplinas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa pensar nisso também, inclusive na realidade socioeconômica dos alunos atualmente, em que muitos precisam trabalhar enquanto estão estudando. Então, a gente demanda um tempo livre que muitas vezes não existe. E aí, na hora que eu dou uma carga horária,
Por exemplo, quando eu solicito visita técnica para os meus alunos, eu consigo que eles tenham um dia de folga da faculdade para fazer a visita técnica. Porque eu penso justamente nisso. Como é que eu vou dizer para o aluno, te vira e arruma um horário, falta teu trabalho ou falta as outras disciplinas, para fazer uma visita que eu estou demandando que você faça? Eu não posso fazer isso sem criar condições para que isso seja colocado em prática. Então, eu acho que são reflexões que antes a gente não pensava nesse uso dos 20%. Sempre a visão que tinha desse 20% era enrolação. 20% é a distância, isso é só para fingir que está dando aula, contar na carga horária final, mas na verdade não está fazendo nada. E aí eu acho que talvez a gente possa ressignificar um pouco a maneira de enxergar esses processos, né? Acho que sim, acho que faz todo sentido. E, de fato, eu concordo plenamente contigo. Acho que se a gente se apropriasse a 20% em cada disciplina, é muito melhor do que ter a disciplina à distância, as outras presenciais, né? A gente tem muitos recursos que facilitam e favorecem o ensino. Sobre essa questão da sobrecarga dos alunos, outra coisa que eu tenho notado também é que tem professor que ele tem uma autorregra muito rígida de que agora na pandemia eu tenho que dar uma aula expositiva, que é o horário da aula. Então, o horário é das 7h30 da manhã às 10h30 da manhã. Das 7h30 da manhã ele está fazendo, e ele prescreve uma atividade para os alunos para fora do horário de aula. E que antes, no ensino presencial, essa atividade aconteceria no horário de aula. E aí, qual é a lógica na cabeça? Mas é que eu tenho que estar dando aula, porque senão não justifica, a instituição quer que eu faça, sei lá o que e tudo mais. Ou seja, aquilo que a gente fazia no nosso contexto juntos, agora eu terceirizo para o aluno em outro horário dar conta de fazer as coisas. E aí tem um relato que parece ser bastante intenso e frequente dos alunos de sentirem-se sobrecarregados mais agora do que eles eram antes, né? Sim. Talvez parte das coisas que eles faziam no horário de aula agora é demandado para fazer fora. É muito louco essa relação do uso do tempo que a gente tem com o ensino, né? E aí, assim, muitas coisas podem ser repensadas, né? Inclusive a estruturação de disciplinas, a ideia de currículo. Eu acho que a gente trabalha com conceitos tão antigos e já tem tanta chance de a gente fazer as coisas de maneira tão diferente, de conceber um curso com outra natureza, outras características muito diversas do que aquilo que a gente hoje está familiarizado, dessa coisa disciplinar, de ter a disciplina, 10 disciplinas no semestre. Gente, é uma loucura fazer um troço desse. Eu não sei por que raio se insiste nisso. Agora, eu falo isso, parece que onde eu trabalho não é assim, né? E aqui é exatamente igual, e que qualquer mudança em relação a isso, Deus nos acuda. É muito difícil promover mudanças culturais desse tipo com coisas que são tão arraigadas. Como assim não vou ter mais minha disciplina? Imagina o horror que é a gente conseguir fazer mudanças desse tipo. Bom, pessoal, queria agradecer vocês dois pela presença, por ter aceito o convite, pela valiosa discussão. E muito obrigado em nome da Jaquescar. Então foi isso, pessoal. A comissão organizadora agradece os convidados, Aline e Helder, pela rica participação, agradece nosso professor coordenador, Nassim Chamel Elias, pelo apoio incondicional e agradece você também, que nos acompanhou até aqui. Se você gostou do formato, comenta aqui embaixo e deixa também a sua sugestão de temas para as nossas próximas doses. Até a próxima!